a voz da minha canção. Quando eu não mais consigo cantar, quem será a luz da minha escuridão? Hoje o nosso tema: podemos ou não fazer oração repetida? Rezar e orar é a mesma coisa? É pecado rezar? É mais eficaz rezar ou orar? Jesus proibiu rezar? São as perguntas que nós vamos procurar responder agora. Primeiro, Mateus 6 fala o seguinte para nós. Mateus 6, versículo 7. O contexto é esse. Jesus está dando orientações no Sermão da Montanha de como nós devemos orar, dar esmola, ou seja, ser caridoso, e jejuar. As três obrigações, as três formas, mais do que obrigação, as três formas de nós amarmos a Deus e os irmãos, porque nada mais é oração do que uma forma de amar a Deus. Nada mais é o jejum, que também é uma forma de amar a Deus e ao irmão. E nada mais é a esmola, que nós chamamos também de caridade, que é uma forma de amar a Deus e ao irmão e também a nós mesmos. Então, Jesus está instruindo de como não fazer e de como deve ser feito. Então ele vai falando como deve ser o jejum, como deve ser a esmola e como deve ser a oração. E Jesus via que muitos faziam para se mostrar as coisas. Esse é o contexto. Então o Senhor fala acerca da oração. Quando orardes, Mateus 6, versículo 7. Mateus 6, versículo 7. Começa do versículo 5, mas vou falar o 7, que é o que geralmente se pergunta. Nas vossas orações não multipliqueis as palavras, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós o peçais. Aí depois vai falar no versículo 9, eis como deveis rezar. Então rezar, Jesus quer que a gente reze. Ele ensina o Pai Nosso. Primeiro, o que é rezar? Rezar quer dizer recitar. Recitar uma oração que alguém já fez. Há pouco tempo ou há muito tempo. A oração é algo espontâneo. É algo que eu mesmo vou criando. Sai do meu coração. Aquela oração. Eu mesmo vou criando com a própria inteligência, sem imitar a oração de outra pessoa. Sem repetir. É interessante que Jesus nunca proibiu fazer orações repetitivas. O que ele fala é o seguinte: nas vossas orações não multipliquei as palavras, vírgula. Continuando a frase, como fazem os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Então Jesus condena qualquer oração, seja ela espontânea ou recitada, que nós achamos que Deus vai nos dar porque a gente está rezando bem, rezando muito tempo. Vou rezar 3 horas falando a mesma palavra para convencer a Deus. Você vai cair a sua língua e Deus não vai dar, se você achar que é por isso. Outra coisa, vou fazer uma oração bem longa com palavras diferentes da minha cabeça, porque Deus vai dizer que eu sou um adorador em espírito e em verdade e vai me dar o que eu quero. Eu vou convencer a Deus que Ele está errado e que Ele deve me dar o que eu quero. É errado. Está agindo como pagão quem faz de uma forma ou de outra. E o Senhor está falando como os pagãos, porque quem eram os pagãos? Eram os povos que adoravam outros deuses. Eram os povos politeístas. Em outras traduções falam os gentios. Aqueles que não conheciam ainda um anúncio do Deus único e verdadeiro. Então essas pessoas tinham a prática de rezar, de fazer orações, multiplicando as palavras horas e horas, fazendo certas penitências, achando que o Deus falso deles ia dar alguma coisa pelos sacrifícios que eles faziam, ou pela oração que era muito tempo que eles faziam, ou muitas palavras. Então os pagãos acreditavam que era a oração deles que tinha poder. Não era Deus que agia porque tinha misericórdia, mas era porque os sacrifícios dele, as palavras, obrigavam ao Deus deles darem. Os cristãos, os judeus também, antes dos cristãos, eles não têm essa concepção. Nós acreditamos que nós pedimos a Deus
porque nós confiamos que Deus é misericórdia e se Ele vê que é o melhor para nós, Ele nos dará aquilo que é para a maior glória de Deus e para a nossa salvação. É tanto que o versículo 8 fala o seguinte: não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vos o peçais. Ou seja, se a gente for levar o pé da letra, ninguém vai fazer nem oração espontânea, nem oração repetida mais. Por quê? Se o Senhor está falando que já sabe o que a gente vai pedir antes que a gente peça, então para que pedir? Então aqui nós não podemos interpretar que o Senhor está proibindo fazer oração repetida ou oração espontânea. O Senhor está proibindo e orientando que nós não possamos orar como os pagãos, de forma hipócrita, achando que temos que orar para todo mundo ver a gente orando na praça. Olha como ele ora bonito, ele ora bem, ele tem fé. Uma oração de amostrado, de uma pessoa egoísta, uma pessoa que quer receber elogios, aplausos, glória dos homens. E o Senhor vai dizendo que não é dessa forma. Não é repetindo a oração, não é orando nas praças, que nós vamos ser atendidos por Deus, não. É orando com sinceridade. Não como os pagãos, que usam de vãs repetições, que é vão, falso, vazio. Vão é uma coisa falsa ou vazia, que buscam a vanglória. Se Jesus estivesse proibindo rezar, Mateus não falaria o seguinte, o Evangelho de São Mateus. Mateus capítulo 26, você pode pegar a sua Bíblia bem rapidinho em Mateus 26. O versículo, deixa eu ver aqui, Mateus 26, o contexto é esse, Jesus vai orar no horto, que é o versículo Mateus 26, 36, e ele faz uma oração ao Pai, pedindo, se possível, afastasse dele esse cálice. Mateus 26, versículo 35. No versículo 41, vigiai e orai. Vamos aqui. Versículo 44. Mateus 26, 44. Deixou os discípulos, que ele tinha saído para orar, e quando chegava eles estavam dormindo. Cuidado para não dormir na oração direto, que às vezes a gente faz igual a Santa Teresinha, né? A Santa Teresinha, que só abrindo um parênteses e depois fecho. Ela dizia que de vez em quando ela dormia na oração. Aí depois ela ficava atormentada por isso. Aí o Senhor uma vez falou para ela: minha filha, eu te amo, acordado ou dormindo. Ela entendeu. É mesmo, o Senhor me ama, acordada ou dormindo. Só que ela não ia para a oração para dormir, não. Ela dormia porque o cansaço fazia ela dormir. Mas ela não já ia com a intenção de dormir, não. Claro que não, né? Continuando, só fechando parênteses. Deixou-os e foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Quem foi orar pela terceira vez? Dizendo as mesmas palavras, Jesus. E orar a primeira, a segunda e a terceira vez com as mesmas palavras. É repetir ou não é? É rezar ou não é? Se Jesus rezou, quem é você, quem sou eu, para dizer que não se pode fazer oração repetitiva? Também Marcos 14, versículo 39 em diante. Marcos capítulo 14, versículo 39. Você vai ver que Jesus também também vai falando da mesma forma sobre a oração repetitiva, que Jesus novamente repetiu ao Pai a mesma oração, pela terceira vez. Ou seja, o Senhor não condena a oração repetida. Os judeus rezavam os salmos e rezam até de forma repetida. Os cristãos do início do cristianismo, que é eles que nós devemos olhar, os nossos pais na fé, no cristianismo, e os nossos irmãos mais velhos que são judeus, é quem nós devemos imitar. E eles repetiam várias vezes ao dia orações repetidas. Fiz até uma redundância agora. Então, meu irmão, quem sou eu, quem é você para dizer que não pode? Pode. Jesus fez, os judeus faziam, os grandes profetas faziam, Daniel fazia, profeta Daniel, Maria Santíssima fazia, os apóstolos faziam, os primeiros cristãos faziam oração repetitiva. E por que você vem me dizer que não pode? Claro que pode. O que não pode ter uma oração hipócrita. Para terminar bem rapidinho, tentar falar em 2 minutos o que eu tenho que falar. E o texto está na Bíblia? Ave Maria sim está na Bíblia. A Santa Maria foi a igreja que colocou. Porque a igreja tem o poder das chaves. O que desligarem na terra será desligado no céu. O que ligares será ligado também. O poder das chaves que o Senhor deu para Pedro, para
o Papa, que representa hoje a figura o sucessor de Pedro. Então a igreja tem o poder de ligar e desligar. Se a igreja fala que o texto é um caminho de santidade, que nos ajuda a meditar nos mistérios da fé, nos ajuda a amarmos mais a Deus, então o texto é algo que edifica a você e a igreja. Então é uma oração que eu vou dizendo que Maria reza comigo, é um texto, o texto é uma oração cristológica, o centro do texto é Jesus. E Maria nos ajuda a ir para Jesus pelo texto, pelo rosário. E todas as orações repetidas que a igreja nos dá é para ir convencendo o nosso coração. Uma vez, uma pessoa chegou para outra e falou assim, me diz uma coisa, por que você fica passando esse texto direto, dizendo a mesma coisa? Isso é muito sem graça. Aí ele perguntou assim, você tem namorada? Tenho. Você já falou para ela, te amo? Falei. Mas você fala isso só uma vez na vida? Não. Eu falo para ela todo dia, várias vezes. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Aí a pessoa falou, e por que eu não posso falar para Maria, através da Ave Maria? Mãe, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Porque eu não posso falar para os santos, eu te amo. Porque eu não posso falar para Jesus, eu te amo. Por que eu não posso repetir? Se o meu amor por eles é muito maior do que o seu amor pelo seu namorado, pela sua namorada. Qual é o amor maior e mais perfeito? Quem merece ouvir várias vezes repetidas essas palavras de amor, de respeito, de honra? É Maria ou é a sua namorada? É Jesus ou é a sua namorada? Claro que a pessoa respondeu, é Jesus, é Maria. Outra vez uma pessoa perguntou, por que você reza a mesma oração várias vezes? A pessoa perguntou, me diz uma coisa, quando você vai comer, você come quantos caroços de feijão? Eu como inúmeros, nem conto, são vários. E de arroz? Vários. E macarrão? Você come várias partes do macarrão? Também várias partes. E da carne? Quanto mais tiver, mais eu como. E não está repetindo? Está, pois a oração eu repito para que ela possa me sustentar. Porque uma só para mim é pouco. E quando eu repito, é porque eu amo muito e preciso muito. Então a oração me alimenta. Então quando eu digo Ave Maria, eu estou me alimentando espiritualmente. Quando eu rezo, qualquer oração que a igreja me dá, eu estou repetindo a minha fé. E para terminar, a oração que nós fazemos, que nós chamamos de rezar, não é mais fraca que a espontânea. Porque quando eu falo creio em Deus Pai, eu falo creio, ou seja, eu creio. Mas eu estou dizendo isso unido à fé de 2000 anos, porque muitos cristãos derramaram sangue dizendo, eu creio em Deus Pai, eu creio em Jesus Cristo. Então, quando você reza uma oração dessas repetida, é a oração que os santos rezaram e derramaram sangue para que nós tivéssemos a nossa fé hoje de pé, para que a igreja ainda estivesse hoje anunciando o Evangelho. Muitos disseram essa fé que nós professamos hoje e não tiveram medo, não foram covardes. Rezaram o credo com a vida e com as palavras. E não é qualquer acusação michuruca que não vai nos fazer deixar de rezar. Claro que não. Nós respeitamos quem pensa diferente. Mas não tem fundamento nenhum na Bíblia proibir a oração ou a reza. As duas são a nossa fala de diálogo com Deus. Então, cuidado. A Bíblia nunca se contradiz. Nunca pegue um versículo isolado e queira tacar na cara de uma pessoa, não. Porque só burro para acreditar. Quem conhece Jesus, quem conhece a palavra de Deus, quem tem uma experiência com o Espírito Santo, lê a palavra inteira. Não rasga um versículo e escolhe outro, não. Isso é ignorância. Isso é burrice. E você não pode fazer isso. Nem eu, ninguém. Nem podemos usar a palavra de Deus para agredir, mas devemos usar a palavra de Deus para esclarecer, para crescer na fé. Amém.